Linha Internacional. Mais uma vez a linha internacional aberta. Agora o nosso contato é com os Estados Unidos. Eduardo Barão e os brasileiros deportados. Mais de 200 em Barão. Bom dia. Olá, Pedro. Bom dia para você, para Eduardo, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Essa tem sido uma realidade que está se repetindo semana após semana nesse trajeto envolvendo Estados Unidos e Brasil. A gente viu no ano passado a maior quantidade de brasileiros sendo presa da história aqui nos Estados Unidos. São pessoas tentando uma vida melhor em meio à pandemia, na situação que se repete não só com o Brasil, mas com outros países da América Latina, na fronteira com o México. Foi o maior movimento da história de pessoas tentando entrar aqui nos Estados Unidos, tanto por causa da pandemia, quanto também na mudança de governo, né? Havia uma ideia de que com a troca do ex-presidente Donald Trump para o presidente Joe Biden, haveria alguma mudança nas leis, mas na prática isso não aconteceu. As leis continuam sendo exatamente as mesmas. Só entra aqui nos Estados Unidos quem tiver no passaporte o visto necessário. Enquanto isso, o governo americano está pedindo para aumentar a quantidade de voos levando os brasileiros que foram detidos. Para você ter uma ideia, Pedro, antigamente era um voo, agora são 2 voos e o governo americano está tentando fazer com que 3 voos por semana levem os brasileiros, necessariamente vão para Minas Gerais, para o aeroporto de Confins. Tivemos esse voo com mais de 200 brasileiros a bordo, inclusive com 90 crianças e jovens que deixaram aqui os Estados Unidos. E claro que não é uma situação que ninguém imagina que pode enfrentar, mas na prática é o que muitos que estão tentando uma vida melhor estão encontrando por aqui. Olha, esse assunto, o Barão conhece ali pertinho de Nova York, tem Newark, né, um novo arco, que fica ali do outro lado do rio Hudson, no estado de Nova Jersey. Determinada circunstância, foi acho que 2008, eu fiz uma série de... Obrigado, Eduardo Barão, que está ao vivo conosco em Nova York. Mas eu fiz uma série de reportagens sobre esse fluxo, brasileiros indo e voltando dos Estados Unidos. Naquele momento, 2008, o fluxo uma hora era de volta. A economia aqui estava gerando emprego, o emprego estava... o mais perto que o Brasil já chegou de pleno emprego aí nos últimos 100 anos. E lá nos Estados Unidos estava tendo aquele escândalo do subprime, estavam quebrando, os bancos estavam quebrando, estavam tomando casas das pessoas. Tá. Então eu fui a Newark e também fui a Governador Valadares. Fiz as duas pontas. Me chamou a atenção naquela época algumas pessoas que estavam voltando, quase que tentando convencer os que aqui estavam ainda, e que agora em muito mais número querem ir do que voltar, né, porque a situação se alterou, a certeza que as pessoas tinham de que os Estados Unidos queriam que eles fossem. Porque eles precisam de trabalho lá. Eles precisam de trabalho lá. Nós fazemos coisas que eles não estão dispostos a fazer. Sim. Isto nunca foi verdade. A política imigratória dos Estados Unidos mostra isso. A política imigratória dos Estados Unidos mostra. Eles nos querem para pagar turismo. Eles querem os brasileiros lá para fazer... Ou então para comprar casa, para gerar imposto de outro padrão. Ou então para gerar negócio. Mas como é que é? Self-made man, American way of life, terra das oportunidades, eles não estão pensando na gente, não. Estão pensando neles mesmos. E fala aqui quem já morou lá 2 vezes. Quem tem família vivendo lá há bastante tempo. É uma ilusão, é a mesma ilusão que a gente escuta, não, a China depende da gente. Então, não depende. Eles escolhem fazer negócio conosco, porque é bom para eles e acaba sendo bom para nós. Então tem que ser uma via de mão dupla. Quando um não quer, 2 não brigam, mas também não casam. Então aqui essa percepção de que eles precisam da gente lá, tá aqui e essa percepção aumenta quando troca de um governo racista, homofóbico, misógino e xenófobo, como era o governo anterior dos Estados Unidos. Não quero vocês aqui, porque vocês têm cara de assaltante, para um que vem com um discurso diverso com relação a isso. Só que na prática, para abrir fronteira, não é assim. Porque amigos, negócios à parte.
É muito mais bonito você fazer um discurso, não, nós somos tal, a favor da diferença, mas desde que a diferença fique para lá. E isso iludiu muita gente. A ilusão de que quando mudasse para o governo, acabasse o governo Trump, o governo do muro, isso fosse abrir portas para quem quisesse chegar lá, mesmo que ilegalmente, isso foi uma ilusão que está aí sendo demonstrada sem sentido na prática ou sem base na realidade, quando aviões continuam chegando e, pelo que a gente viu que o Barão falou, vão chegar ainda mais.